Meus irmãos, que bênção nós estarmos aqui reunidos mais uma vez. Quarta-feira gelada, né? Tá ficando gelado, frio, mas nós estamos aqui com o coração ardendo, não é? Para louvar e engrandecer o santo nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor nesse primeiro momento aqui do nosso trabalho. Acabei de receber, por isso que eu estava com o celular aqui no ouvido, eu ouvi ali dentro do supetão, acabei de receber. A Márcia e o Joel não estarão conosco aí, parece que o sogro da filha dela faleceu, acabou de falecer, eles estão lá reunindo na casa, acabou de acontecer. E aí eu, entrando aqui no culto, só ouvi o áudio bem rápido para avisar aqui aos irmãos, nós vamos orar em favor dessa família também, não é? Para que Deus conforte, console os corações, eles não estarão aí conosco hoje, assim como alguns dos nossos irmãos aí que estão em escala de trabalho. Obrigado, Júnior. Nós vamos orar ao Senhor então, irmãos, em favor dessa família. Vamos orar ao Senhor também, para que de fato fale aos nossos corações, para que a gente, entenda aquilo que Ele tem destinado a nós nessa noite e para que possamos praticar isso, além de receber o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor por esse propósito que eu citei aqui a vocês, por isso que eu acabei de falar, e justamente nós vamos dar sequência depois disso. Eu quero convidar o Jefferson para que realize essa oração. Graça e paz, irmãos. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, é no nome santo do Senhor Jesus que estamos na Tua presença, ó Pai. Primeiramente, para agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma quarta-feira estarmos reunidos na Tua casa, Pai, casa de oração, para recebermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor, aprendemos mais de Ti, Senhor. Temos um relacionamento mais próximo a Ti, Pai. A cada dia que aprendemos mais e mais de Ti, temos um melhor relacionamento, Senhor, e nos tornamos servos melhores, ó Pai. Nessa noite também peço, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, visitando a família enlutada, o sogro ali dos parentes da nossa irmã Márcia, Senhor, que acaba de falecer, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor conhece cada um deles, ó Pai. Entra com a Tua providência, Senhor, traz o consolo, Senhor, a calmaria que só o Senhor pode dar para essa família nesse momento tão triste, ó Pai. Peço a Ti que abençoe, Senhor, o pastor Felipe, que estará ministrando esse estudo, Senhor, aos nossos corações, que as nossas mentes, nossos ouvidos, ó Pai, e nosso espírito estejam focados ao Senhor nesse estudo, na ministração dessa palavra, Senhor. É o que pedimos e agradecemos, no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar? Salmo 99. Vamos só fazer uma leitura apenas hoje da palavra do Senhor. Salmos 99 fala sobre a santidade de Deus. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 5. Salmo 99 será reproduzido aqui na tela. E nós vamos então efetuar essa leitura inicial e será apenas ela, neste ato do culto. Vamos fazer uma transição, algum formato que seja mais cadenciado ao estudo bíblico, não é? Para que nós possamos, de fato, estudar a palavra do Senhor, creio que seja até mais produtivo aos nossos corações. Tá certo? Salmo 99, verso 1 a 5 diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande nome, e tremendo porque Ele é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante ao escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Escabelos dos pés é o descanso dos pés, não é? Então, claramente a palavra do Senhor faz uma referência da santidade de Deus, como Ele é grande em santidade e como nós devemos nos portar, não é? Prostrar diante dos cabelos dos pés, não é nem nos pés, é no escabelo dos pés, tá certo? De tão indigno que nós somos mediante a santidade plena do Senhor. Mas, meus irmãos, é interessante que aqui também nos convida, não é? Convida aí, fala da figurativa aqui de querubins, fala da terra, mas convida todos os povos também a adorar ao Senhor, a entronizar o Senhor, a bendizer o Senhor, a louvar ao Senhor. E é o que nós faremos aqui também, e hoje nós também
louvaremos com apenas um hino. Hino 62, hino de gratidão. Vou pedir a ajuda da Télia para que ao microfone nos conduza também. Claro, todos nós louvaremos ao Senhor. E eu peço mais uma vez que, em reverência à santidade de Deus, esse Deus que nós estamos lendo aqui, nós fiquemos de pé, se assim você o puder. Hino 62, hino de gratidão do Inário Novo Cântico. Te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te adorar, de engrandecer o teu nome através deste louvor.
Senhor, também já te agradecemos pela palavra que será ministrada aos nossos corações. Senhor, abra nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra possa ficar cravada, Senhor, e que possa transformar as nossas vidas conforme lhe apraz. Usa o teu servo, Senhor, nesta noite, que irá ministrar essa palavra. Assim nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor, e já recorram à Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 17. Isaías capítulo 1, versos 1 a 17. Leitura da palavra do Senhor ao nosso coração esta noite. Isaías capítulo 1, versos 1 a 17. 17 versos. Nós vamos efetuar essa leitura e vamos aqui tratar de algo muito importante hoje. O culto que desagrada a Deus. Tem culto que desagrada a Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Tem ou não? Tem culto que desagrada ao Senhor, irmãos? Vamos ver aqui então hoje com base nessa palavra que nós vamos explanar aqui ao coração dos irmãos. Noite de estudo, não é, da palavra, então nada melhor do que fazermos isso agora, na quarta-feira, não é? Olha só, visão de Isaías, diz assim, Isaías capítulo 1, verso 1 a 17. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Olha que pesado isso. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim? Preste bem atenção nisso agora. De que me serve a mim? Isso é o Senhor falando, por intermédio do profeta. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? É uma pergunta. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Culto. Você pode traduzir isso aí, ajuntamento solene? Culto. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Vocês imaginam Deus falando isso? Estou cansado
de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E último verso, verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Amém? Muito pesado um texto como esse, não é? Tem coisas aí que, se Deus falasse diretamente a nós, ou levantasse alguém para apontar para nós e falar diretamente, eu acho que a gente não ficava mais. Sim ou não? Eu repito a pergunta que eu fiz a vocês inicialmente. Antes do texto eu sei que vocês tinham certeza. Mas agora, depois do texto, vocês continuam tendo a certeza que existe falso culto? Existe culto que desagrada ao Senhor? Vocês continuam tendo essa certeza ou não? Ou é coisa da invenção da cabeça de alguns, a gente, né, por mitigar ou ir contra? Não, a palavra do Senhor é claríssima em dizer isso. Deixa eu dar o pano de fundo para vocês aqui, é uma noite de estudo, né? Estudar a palavra do Senhor. A visão do profeta Isaías nesse capítulo aqui, meus irmãos, tem por alvo Judá e a cidade de Jerusalém. Judá e a cidade de Jerusalém. Aí você vai falar, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que isso aqui é antes do exílio. Antes do exílio. O termo aqui utilizado, visão ou até profecia, em algumas versões bíblicas, refere-se aqui a uma revelação comunicada de uma mensagem divina aos homens. E vale lembrar que Deus ele falou de diversas formas, não é? Nós vemos isso em Hebreus, e hoje falou pelos pais, pelos profetas, e hoje através do seu Filho Jesus, a palavra. É lógico, se nós formos verificar como Deus falou ao longo da humanidade, nós vamos ver ele falando de discurso direto com Adão e Eva. Assim como eu estou falando com você, ele descia na viração dos dias e falava com Adão e Eva, no entardecer. Isso era uma forma. Isso não existe até hoje, existiu para Adão naquela época. Tudo bem? Ou vocês veem Deus toda hora aí, frente a frente aí? Vocês já viram Deus alguma vez? Não existe. Isso foi para lá, para aquele momento, para um propósito. Depois nós vamos ver Deus falando, claro, aqui eu vou dar um salto temporal só para nós ganharmos tempo, aos profetas. E o que os profetas faziam? Se não trazer de Deus a revelação ao povo, não era isso que eles faziam? Assim diz o Senhor, não é? Várias vezes a gente vai ver isso. Nós temos também aqui, contrário do profeta, o sacerdote que pegava do povo e levava a Deus, fazia sacrifício, não era? Lembra lá do tabernáculo? Ele pedia, não é? Traga aqui um pombo, traga aqui um boi, traga o que o sacerdote pedisse para a cobertura de pecado, para sacrifício. Ele entrava no lugar santo, o sumo sacerdote no Santo dos Santos, em favor do povo, levando a Deus, e o profeta ao contrário, de Deus trazendo ao povo. Tá certo? Agora veja, esta revelação, essa visão do profeta Isaías, tá certo? Falada ao povo, é lógico que ela veio diretamente de Deus, é divina. E aí as pessoas pensam que, ainda hoje, né, que Deus é simplesmente amor e nada mais. Não. Deus é justo, inclusive. Pratica a sua justiça e equidade. E note que Deus usou aqui Isaías para comunicar a sua mensagem a Judá, o povo do Reino do Sul, Judá e Sul, tá certo? E também aqui especificamente aos magistrados, não é? Os pomposos, aos magistrados, aos sacerdotes, aos profetas também. Tinha profeta que precisava ouvir, ele não era imune não. Aos profetas, lá de Jerusalém, tá certo? Então, Deus usa o profeta Isaías para tratar com o povo, com os magistrados, com os sacerdotes, com os profetas, com toda a nação, acerca disso aqui que nós lemos. E parece até no começo um texto um tanto confuso, mas depois quando nós vamos ver os simbolismos desse texto, as metáforas desse texto, né? Aqui o paralelo que é feito com esse texto, nós passamos a entender a questão do culto, o culto que desagrada ao Senhor. A nação inteira, irmãos de Israel, estava dividida em duas partes: Judá, Reino do Sul, Israel, ou Israel do Norte, como assim era chamado, no norte, não é? Fica até redundante, mas é isso mesmo. Embora a mensagem de Isaías é dirigida principalmente ao Reino do Sul, se você ler o livro de Isaías, você vai notar isso. Principalmente é dirigida ao Reino do Sul, Judá, também se aplica ao Reino do Norte aqui, embora a nação dividida, politicamente até, vamos colocar assim, Deus trata também com o Reino do Norte.
A nação inteira aqui está trilhando aqui, não somente o Reino do Sul, a nação toda estava trilhando um caminho de pecado, de idolatria, e acabara por ser desfeita, vamos dizer assim, não em sua totalidade, sempre há remanescentes. Assim, nesse livro, irmãos, às vezes a palavra de Israel refere-se a ambos os reinos. Quando nós vemos aqui Israel, pode referir a ambos os reinos, norte e sul, Israel do norte ou Judá no sul, mas pode também, nós temos que olhar a leitura do contexto, se referir especificamente a um rei. Mas, inicialmente, Deus está usando Isaías para falar para toda a nação. Então, Isaías ele viveu para testemunhar. Lembra que foi antes de exílio? Antes da prisão? Antes de eles serem levados cativos? Isaías viveu. Essa palavra aqui foi antes disso. Deus já estava alertando eles. Isaías viveu aqui para verificar a captura do reino do norte. Israel do norte inteiro foi capturado pela Síria, com a Assíria. Isso aconteceu em 722 a.C. A Síria. Portanto, esse registro das visões de Isaías contém as revelações que Deus amorosamente, e veja, amorosamente concedeu durante os reinados, como diz nos versos iniciais, de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Como Deus não muda, meus irmãos, e a sua palavra é eterna, a revelação também dada a Isaías, e claro, agora através da vontade perceptiva de Deus, serve para nós, serve para os dias atuais. E veja, o indiciamento aqui contra Judá consiste em duas partes. Deus indiciou Judá. Ele falou, eu não suporto mais. Vocês imaginam Deus falando isso? E aí ele deu um indiciamento a Judá. Primeiro para Judá. Esse indiciamento se dividiu em duas partes. A primeira parte, Isaías convoca, está no verso 2, você pode acompanhar aí com a leitura. Eu não vou ler o verso novamente para ganhar tempo. Isaías aqui convoca céu e terra a testemunhar o julgamento. Que julgamento? O indiciamento que Deus deu para Judá. Está no verso 2. Segunda parte desse indiciamento que Deus deu para Judá. Está aí no verso 2 ainda, trilhando aqui já para o verso 3, complementando no verso 3 inteiro. O Senhor, como autor da ação, indicia a nação de Judá, aqui chamada de Israel, tá certo? E aí como um todo agora. E note, é citada uma figurativa, está no verso 3, do boi e do jumento. Aí ninguém pode entender, não entendo nada. Que negócio de boi e jumento é esse que ele está citando? Ele está usando uma questão metafórica, é claro. Ele está analisando, como se fosse uma parábola, né? Muito parecida. Ele está analisando as questões do cotidiano e falando de uma questão metafórica. Veja, que até ele mesmo reconhece. Ele está falando, olha, o boi, o jumento, aqui especificamente, reconhece o dono que os alimenta. Até esses animais. Ele está dizendo isso. Reconhece o dono que os alimenta. Portanto, não se rebelam contra o seu dono. Mas vocês não estão reconhecendo Deus. É isso que ele está dizendo. Ele usa essa figurativa de um boi, de animais, né? De jumento. Israel, os filhos que o próprio Deus criara e engrandeceu, como ele diz aí no texto, alçou, né? Esse povo se rebelou contra ele. Deus está falando isso. Eu não suporto mais. E veja, meus irmãos, Isaías compara aqui a aflição do povo a um soldado, uma espécie de soldado muito ferido. Claro que de forma implícita ainda. Tem versões que de forma explícita. Está no verso 5 e 6. Ele descreve a devastação do território em consequência da guerra. Versos 7 e 8. Olha o que está acontecendo com vocês. Vocês são rebeldes. É por isso que está acontecendo isso com vocês. Ele fala um termo aí muito interessante. Do pé à cabeça. Ele cita isso. Significa tudo e todos. Todos vocês. E é claro que nós sabemos que sempre há remanescentes, mas ele está falando como nação, né? Ele está trazendo nesse sentido. As feridas de Judá não estão espremidas, irmãos, nem atadas, ligadas, não tem curativos. Não tem. E nenhuma está amolecida, não é? Para que haja o manejo, para que sejam curadas, porque o povo não quer se arrepender. O povo não quer se arrepender. É por isso que ele está dizendo isso. A acusação de Isaías contra Judá também consiste em 3 partes. Judá se rebelou, verso 4. Judá não se arrepende, apesar da disciplina. Apesar da disciplina. Versos 5 a 8.
só a graça de Deus poupará ou pouparia a aniquilação de uma pequena parcela do povo que eles chamam de alguns sobreviventes. Está no verso 9. Só a graça de Deus fez isso. Então, o convite ao arrependimento, nos versos que nós lemos aqui, do 1 ao 17, também está dividido em duas partes. A gente pode ver duas partes. A primeira, o apelo de Isaías aos reis e ao povo de Jerusalém, para que ouçam a orientação do Senhor. Verso 9 e 10, ele está falando, olha, ouçam, eu estou falando para vocês novamente. Está dizendo para o povo, ouça a orientação do Senhor. E a segunda parte desse convite ao arrependimento, a dura condenação e rejeição por parte de Deus, a adoração de aparências, e aí aqui a gente entra no culto que desagrada ao Senhor, que era prestada pelo povo, está do verso 11 a 17, estava de uma forma equivocada, não era para ser feito isso. Então Isaías faz esse convite ao arrependimento. Meus irmãos, por vezes nós pensamos que não há nenhuma dificuldade ou problema com respeito a prestar culto a Deus em nossos dias. Tem gente que fala, não, Deus aceita tudo, qualquer coisa. O que importa é a sinceridade do coração. Vocês já ouviram isso? Tem gente que fala isso. Usa como subterfúgio isso. Mas é a sinceridade. Transportando como se fosse humildade do coração. Humildade não é isso, no conceito bíblico. Percebe? E veja. Nós achamos que tudo aquilo que está... E quando eu digo nós, não somos nós especificamente aqui. Estou falando nós, todos os seres humanos, né? As pessoas. Nós achamos aqui que tudo aquilo que se está oferecendo a Deus, Ele aceitará. Qualquer coisa oferece a Deus, Ele aceita. Desde que seja feito com sinceridade. Não, mas eu estou fazendo com zelo. Mas eu isso e aquilo. Tá, mas o que a palavra do Senhor diz? Claro que nós devemos fazer com sinceridade. É lógico que nós devemos fazer com zelo, senão não serve. Mas qualquer coisa pode ser feita com sinceridade ou com zelo que Deus aceitará? O que vocês acham? É isso tudo. Se vocês quiserem levantar a mão e perguntar, fique à vontade. Vocês acham que é assim? Veja, meus irmãos, esse falso entendimento que eu estou citando para vocês, e muitas vezes, largamente, é ensinado em muitos lugares por aí afora. Já viram algum lugar que ensina isso? Largamente. Largamente. É ensinado por aí afora. Mostram-se muitas vezes ignorantes quanto à forma bíblica de cultuar a Deus e acham que qualquer coisa serve. Não nos ocorre que Deus estabeleceu, irmãos, para o culto coisas que lhe agradam e coisas que desagradam a Ele? Nós não lemos um texto aqui, dentre tantos que nós poderíamos ler. Veja, portanto, se nós quisermos que o nosso culto seja aceitável, nós precisamos aqui submetê-lo ao quê? A revelação divina. O que é que Deus revelou em sua palavra como deve ser o culto? O que é que Deus disse em sua palavra como Ele quer que seja o culto? O culto é para Ele. É muito interessante, eu brinquei aqui já uma vez com vocês, quando alguém diz, né, não aqui especificamente falando, alguém diz por aí, fala assim, olha, não, hoje o culto eu não gostei. Tá certo, é isso mesmo. Porque ele tem que gostar ou não gostar. Quem tem que gostar é Deus, o culto é para Ele, não é para a pessoa. Tudo bem? O culto é prestado a Deus, não são para nós, não é para nós o culto, é para Deus. O culto é um serviço prestado. Você gosta ou não gosta, o culto é para Deus, que tem que gostar é Ele. Percebe? Eu não estou falando do culto só no ajuntamento, não. O culto não acaba, vocês sabiam disso? O que acaba é a programação de culto, nós temos um horário aqui. Vai acabar a programação de culto, mas o culto não acaba. Todos os dias nós estamos prestando culto a Ele, com tudo, nossas atitudes, ações, com a nossa prática, o culto não acaba. Aí veja. Se a palavra de Deus aprovar a forma de nós cultuarmos, aquilo que a palavra dele diz, a gente pode ficar tranquilo e perseverar em nossa atitude. Amém. Graças a Deus temos caminhado assim, aqui nessa casa de oração. No entanto, se a palavra de Deus desaprovar, não é para a gente levantar o nariz e continuar fazendo como se nada tivesse acontecido para cumprir um protocolo. É para nós termos humildade. Nós devemos reconhecer diante de Deus, inclusive, o nosso erro e retornar ao princípio bíblico, o princípio que Deus estabeleceu. Amém? Sim ou não? Não podemos esquecermos que mesmo quando o verdadeiro Deus é adorado, e tem falso Deus também, né, que é adorado. Mesmo quando o verdadeiro Deus é adorado, podem existir problemas que tornam essa adoração desagradável e até mesmo inaceitável por Ele.
Pode acontecer. Veja, meus irmãos, isto é o que nós podemos chamar aqui de cultuar de forma errada o Deus verdadeiro, prestar o culto e não cultuar a Deus de fato como Ele está dizendo que nós devemos fazer. Existem formas de culto. Em vez de agradar a Deus, algumas formas de culto entristecem a Deus. Não tem nenhuma invenção. Veja Isaías capítulo 1, verso 14, nós lemos. Vamos ler de novo? Olha o que está escrito lá. As vossas solenidades, os vossos cultos, é isso que ele está dizendo. As vossas solenidades. A minha alma faz o quê? Salta de alegria? É isso que está escrito aí? Aborrece, já me são pesados, e estou cansado de a sofrer. Deus recebe toda forma de culto? A não ser que a gente rasgue esse verso aqui. Passa uma caneta rápido aí antes que alguém veja. Está na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Está revelado na palavra de Deus. Ele está falando para o povo dele. Com base nesse texto que lemos, irmãos, Isaías capítulo 1, verso 1 a 17. A maior queixa contra o povo é que este povo desobedecia abertamente o Senhor, mas continuava a oferecer sacrifícios e ofertas como se nada tivesse acontecido. Eles desobedeciam ao Senhor na cara larga, vamos dizer assim, mas aí depois estava lá no culto. Quero te conhecer, aquela coisa, né? Os hinos. O povo estava assim. O povo era isso aqui, ó. Nós acabamos de ler, sim ou não? O povo estava fazendo isso aqui. Cultuando a Deus como se nada tivesse acontecido. Como se fosse o povo mais santo da terra. Meus irmãos, eu sou o pecador mais miserável da terra. E o povo estava pensando lá que era o povo mais santo da terra, cultuando a Deus, fazendo aquela coisa toda lá, mas desobedecendo. Na teoria, Deus, estou aqui. Na prática, ferindo a santidade de Deus. Era isso que o povo estava fazendo. Deus está falando, estou cansado de sofrer isso. Os vossos cultos, eu não estou nem aí para o culto de vocês. Ele está dizendo isso aqui. Vocês leram no texto aí? Sim ou não? Leram no texto? Olha lá. As vossas solenidades, minha alma aborrece. A vez que eu vejo Deus citando isso daqui, a outra vez, é em Provérbios. Quando ele fala assim, ó, 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª coisa, a alma dele aborrece, ou abomina, depende da versão bíblica. E qual é essa 7ª coisa? Aquele que causa dissensão entre os irmãos. Percebe? Olha só. O povo vinha até a presença de Deus, cultuava, mas não mudava de vida. O povo vinha à presença do Senhor, se reunia, fazia todos os ritos, todos os protocolos, mas a vida prática era uma lástima. Apresentava-se diante de Deus coberto de pecado, mas sem arrependimento. Pensando talvez, basta cumprir os rituais, os protocolos, basta eu estar lá todo culto. Aqui, vou trazer para nós aqui no sentido metafórico. Basta eu estar lá toda quarta-feira, basta eu estar lá todo domingo, basta eu ir lá numa reunião de oração e está tudo certo. Não está tudo certo, não. Não é só isso. Se for de forma protocolar, não serve. Esse povo aparentemente participava com animação. É com animação, eles estavam lá tristes, com animação de todos os trabalhos. Eles participavam, todos os trabalhos religiosos que tinha, com animação. Fossem esses trabalhos festas, fossem esses trabalhos convocações, como existia na época, solenidades, os cultos. Além de serem muitos dados à oração. Era um povo que, olha, esse povo aí ora, hein? Será que essa oração não era protocolar? Olha só, uma oração altamente emotiva, aquela coisa toda, protocolar não está errado não, você não tem uma oração emotiva. Não está errado não, mas era uma oração protocolar. Protocolar. Sabe aquela oração do fariseu? Ó Deus, olha eu aqui, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Não é assim? Ó Deus, olha esses pecadores aí, ó, tudo pecador, eu não sou igual a eles não. Não é assim? Uma oração protocolar, ele orava de si para si mesmo. Deus nem recebeu. E aqui também não, Deus não recebeu.
Olha só. Pois eles, está no verso 15 aí. O que eles faziam? Olha lá o verso 15. Põe lá o verso 15. Pelo que quando estendeis as mãos, eles, estendiam as mãos. Olha o que eles faziam. Eles estendiam as mãos e multiplicavam as orações. Estendeu a mão, orou de forma protocolar. Deus disse que em hipótese alguma ouviria a oração. Não foi isso que Deus disse? Que não ouviria a oração. Pode orar à vontade, pode dar cambalhota, pode... Deus não vai ouvir a oração, se for uma oração protocolar. Percebe? Certamente as orações eram vazias, eram hipócritas. O culto hipócrita, irmãos, que foi denunciado era causado pelo apego à mera formalidade, aos ritos, sem correspondência interior. Por fora tudo estava correndo muito bem, mas interiormente as ações litúrgicas, não eram expressões de um coração agradecido. Era o que esse povo estava vivendo. Era por essa razão que aquele culto, meus irmãos, se tornava uma coisa abominável ao Senhor. Assim o Senhor condenou o povo de Israel pela profecia e pela boca do profeta Isaías, dizendo, o que também está escrito em Isaías 29:13, está escrito lá assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Me honra com os lábios, bate a boca, aquela coisa toda. Para alguns por aí afora, até uma teatralidade, né? E chora, e isso, aqui não está errado não, pode chorar. Se for real, se for verdadeiro, sem problema nenhum. Mas tem muitos atores por aí afora, tem ou não tem? Sim ou não? Tem uns 2 ou 3 só, né? Tem muitos, tá? Ou seja, o que está nos lábios é correto. Está certo, eles estão louvando a Deus. Qual é o erro disso? Nenhum. O que está nos lábios está correto. Mas as motivações do coração é que estão erradas. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Com os lábios está correto. Eu estou cantando isso aqui, ó, olha aí, ó. A Bíblia, nenhum problema. Mas a motivação do coração está longe. Não está louvando a Deus. No fundo, todas essas expressões não passam de atos mecânicos. São invenções humanas, não é? Que não se importam com a vontade de Deus. E o resultado final disso aqui, sabe o que é? Um formalismo associado à corrupção doutrinária, o desvio doutrinário. Produzir uma mente tremendamente desviada do Senhor e um afastamento aqui do verdadeiro culto que nós devemos a Deus, prestar ao Senhor. Com propriedade, irmãos, nós podemos dizer que esse culto que não cultua ao Deus verdadeiro, jamais, em qualquer tipo de situação de adoração, se não houver alguns elementos, ele será um culto de fato prestado ao Senhor verdadeiramente. Não será. Há maneiras corretas e outras erradas de se adorar a Deus. Há maneiras corretas, eu vou enfatizar nisso, e outras maneiras erradas de se adorar a Deus. Convém para nós aprendermos a maneira correta. Sim ou não? Da onde eu tiro a maneira correta? Da minha cabeça? Da Bíblia. Existe um princípio regulador do culto. Vocês lembram que eu falei das características do verdadeiro avivamento? Quem estava aqui? Neemias, características do verdadeiro avivamento. Vocês viram o culto que foi feito? Estão lembrados? Tem maneira certa. Tem maneira certa e tem maneira errada, não é? Veja só, eu vou falar algumas maneiras de um culto que desagrada a Deus. Aí você vê se tem coerência isso ou não. Tá bem? Vocês me ajudam aí, vocês vão me avaliando. Ou vão avaliando-me, né, através daquilo que eu estou pregando. Vê aí se tem coerência isso. Um culto que desagrada a Deus. Um culto que desagrada a Deus é um culto cujo louvor é antropocêntrico. Sim ou não? Antropocentrismo, uma doutrina filosófica em que a figura do ser humano, do homem, é o centro de tudo. O louvor exalta o homem e não Deus. Isso é um culto que agrada ou desagrada a Deus? O que vocês acham? Desagrada, né? Louvores antropocêntricos. Canções que colocam o homem, colocam suas ações, colocam seus anseios, colocam seus desejos, colocam as suas ambições como centro do louvor.
Conhece algum louvor assim? Eu não vou cantar não, eu acho que vocês conhecem. Coloca o homem como centro do louvor, usando o universo, o redor de tudo, incluindo até Deus, Cristo, Espírito Santo, os anjos, a igreja, como atores que trabalham em prol dos objetivos do homem. Deus se agrada disso ou se desagrada disso? O que vocês acham? Se agrada? Desagrada. Não é? Letras que só adotam, né? Uma linda poesia, às vezes, mas que tendem a valorizar a forma excessiva das características, dos planos dos homens. Não é? Mas você é uma raridade. Você é o cara, você... Não é assim? Os louvores não podem ser horizontais, irmãos. Nenhum louvor pode ser horizontal. Os louvores têm que ser vertical. Amém? Os louvores não podem ser horizontais. Eles têm que ser vertical. Eles têm que ser verticais. E por que isso? Deuteronômio capítulo 10, 21. Eu gostaria que você reproduzisse aqui, viu, Vinícius? Porque é para ficar bem cadenciado na nossa mente. Porque senão, no final da avaliação, vocês vão pensar que eu estou inventando. Deuteronômio capítulo 10, verso 21. Olha o que está escrito aí. Eu vou ler aqui nessa versão. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Quem que deve ser o motivo do louvor? O pastor da igreja, é? Está escrito lá? Os anjos devem ser o motivo de louvor? Talvez esses sim, são seres celestes. É isso? Parece que não, né? Ou a gente rasga aqui essa página também, pinta aqui, né? Seja Deus o motivo do nosso louvor. Um culto que desagrada a Deus é um culto que o louvor é antropocêntrico. Segundo, um culto que desagrada a Deus é um culto onde a pregação não está fundamentada nas Escrituras Sagradas. Mas ainda bem que não existe isso hoje. Hoje está uma maravilha. É assim que está por aí afora? Está uma beleza? Bênção pura? Um culto que desagrada a Deus é um culto onde a pregação não está fundamentada nas Escrituras Sagradas. Hoje em dia nós vemos as pessoas pregando sobre muita coisa, mas poucos pregando um evangelho genuíno. Essa é a realidade. Distorcem a palavra de Deus, falam o que Deus não falou, usando aqui argumentos vãos, que são opostos, em maioria das vezes, ao que a palavra do Senhor diz. Não é novidade não, viu? Isso já acontecia. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Olha o que diz. Gálatas 1, verso 8 e 9. Dá a unção da agilidade para o Vinícius aí, da Letícia. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Olha lá. Mas ainda que nós, seres humanos, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema, ou amaldiçoado, nessa versão que eu estou lendo. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Mas ainda bem que era só os judaizantes daquela época que pregavam a salvação por obras. Que era isso que eles estavam fazendo aqui nesse texto. Hoje não tem não, hoje o pessoal já entendeu isso. Que não, isso não serve, né? Um culto que desagrada a Deus é que a pregação não está fundamentada nas Escrituras Sagradas. Usam autoajuda e não ajuda do alto, né? Usam autoajuda. Usam literaturas heréticas. Usam vãs filosofias. Usam tudo que eles conseguem com a justificativa que é para abençoar o povo de Deus. E Deus está gostando disso? O que vocês acham? Deixa a palavra aqui. Para que palavra? Deixa aqui. Fecha isso aí. Isso aí é quando a gente precisa de alguma coisinha, a gente isola o versículo lá, cria um contexto, cria um texto, né? Um pretexto, não é verdade? E aí para corroborar com que aquilo que a gente está falando. Não. Se a Bíblia não fala, seja surdo. Se a Bíblia não fala, seja surdo. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Não precisa de mais nada. Não precisa de autoajuda, não precisa de... não, vamos colocar aqui alguma coisa diferente. Eu não estou falando diferente para melhorias, não. Dentro do sentido bíblico, sensato.
Tá certo? Estou falando de algo insensato. Não precisa não. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para 10% da boa obra. É assim que está escrito aí? Para toda boa obra. O que é necessário, irmãos? O que precisa? Toda a Escritura é inspirada. O que não tem fundamentação bíblica, seja literal, seja simbólico, tá bem? Mas simbolismo bíblico, tá? Não vá pegar aqui uma coisa bíblica aqui e falar, não, eu imaginei que fosse isso. Não, é o que a Bíblia diz em seu contexto. Simbolismo, literalidade, não é? Algumas questões são até culturais. Desagrada a Deus um culto que a pregação não está fundamentada nas Escrituras Sagradas. Sim ou não? Mais uma. Um culto que desagrada a Deus é o culto onde os pastores... Ele falou para sacerdotes aqui também, vocês perceberam, né? Profetas, reis. Um culto que desagrada a Deus é onde os pastores, cantores, vamos colocar nesse negócio aqui também. Os cantores, tá bom? Eles são pregadores, né? Muitos deles. Eles são personalistas, atraindo para si a glória que pertence a Deus. Tem gente assim ainda hoje? O que vocês acham? Tem nada, vocês estão errados, né? É calúnia isso aí, viu, irmãos? Tem mesmo? Hoje o que temos visto é o crescimento do tal do showman. Cara aqui, né? Tem. Tá cheio. O homem pode até pensar que pode reter a glória que pertence a Deus, né? Pode pensar até. Vemos muitos que arrebanham para si fã-clubes. Já viram isso? Tem uns camaradas aí que eu vou falar, viu? Vocês estão vendo isso aqui? Estou usando isso aqui, não estou usando o microfone. O meu microfone, ou o microfone que eu estou usando, ou a minha voz, ou o que eu fizer, não deve produzir discípulos para mim. Deve produzir discípulos para Cristo. Amém? Amém ou não? É para Cristo os discípulos. Mas tem muita gente produzindo fã-clube para si mesmo. Muitos que se utilizam aqui de uma teatralidade e dizem que é Deus, né? Olha Deus, Deus ali, Deus aqui. E tá cheio aí, viu? Rede social, não precisa nem falar, né? E não só, né? Muitos aqui, meus irmãos, que usurpando ou querendo usurpar a glória de quem é de direito, querem se tornar ídolos. Não é assim? No meio gospel, é ou não é? Está cheio de gente assim. Muitos cartazes com muitas fotos, não há nenhum problema colocar uma foto no cartaz, não tem. Mas muitos cartazes, tem cartazes que a gente luta para achar o texto que vai ser pregado. Já viram algum cartaz assim? Tem que colocar aqui o irmão que está aqui, o irmão que senta naquela cadeira, o irmão que está passando ali na rua, o irmão que pega água lá no fundo, e tem que colocar todo mundo no cartaz, e aí vira aquela coisa ridícula até às vezes. Sim ou não? Feia visualmente. Porque tem que aparecer as pessoas. Mas pouco é falado sobre Cristo. Isaías 42, verso 8 diz: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. É dele a glória. Ele não divide com ninguém. Salmo 115, o salmista com muita propriedade, um texto que eu gosto muito. Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor de tua benignidade e da tua verdade. Não é para nós, não. Se você perceber alguém querendo a glória para si, fuja. Saia dele. Fuja. E às vezes isso não vem escancarado, tá? Olha, eu quero a glória, me adorem. Isso às vezes vem sorrateiro. Mais uma. Um culto que desagrada a Deus é o culto onde o dinheiro é o foco. Sim ou não? Hã? Aí é coisa boa, hein? O culto que desagrada a Deus é onde o dinheiro é o foco. Ah, então a gente não precisa mais recolher dízimos e ofertas? Eu não disse isso. Mas o foco não é esse. Total, nós viemos aqui para prestar culto ao Senhor, servindo ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, servindo ao Senhor com os louvores, não só dos lábios, mas do coração. Sim ou não? Ouvindo a orientação de sua palavra, sim ou não? Hoje é uma noite de estudo, por exemplo. Não é um culto como o de domingo.
Percebe? Mas nós não estamos aqui louvando ao Senhor, não estamos falando com Ele, não estamos recebendo a orientação da sua palavra, ou é bobagem o que está sendo falado aqui? O que vocês acham? Olha, irmãos, um culto que desagrada a Deus é onde o dinheiro é o foco, onde até mesmo a pregação, infelizmente, é centrada em mamon. Já ouviram falar de mamon? E não em Cristo. Mamon é um termo, né, bíblico, derivado da Bíblia, e usado para descrever riqueza material ou cobiça. Mamon é isso, tá? A própria palavra, ela é não uma tradução, mas uma transliteração da palavra hebraica, né? O mamon aí significa literalmente dinheiro. É literalmente isso. Você não pode servir a dois senhores, a palavra diz. Porque você vai agradar um e desagradar outro. Leia o contexto do que é esse texto. Está falando isso aqui, ó. Está falando do mamon. Vocês lembram ou não? Está falando disso. Olha só. Infelizmente, muitos têm utilizado o culto como uma espécie de banco financeiro, né? Deturpam aqui todo o sentido da adoração a Deus. Irmãos, nós temos que servir, eu repito, com dízimos e ofertas. Claro que temos. Nós servimos o Senhor com a integralidade das nossas vidas. Eu não preciso nem ficar explicando isso para vocês. Se são crentes verdadeiros, sabem disso. Agora, tem muita gente por aí afora que não. Com vistas ao foco máximo no dinheiro, irmãos. Transformam tudo em dinheiro. Tudo em dinheiro. Tem um camarada numa rádio, eu não vou nem citar o nome dele aí, vocês vão saber quem é, talvez. Tudo ele consegue transformar em dinheiro, tudo. É o tempo todo falando de dinheiro. Eu até brinquei com um colega aqui da PEN, o pastor. Eu falei assim, meu Deus do céu, esse camarada, ele consegue, ele é muito criativo. Porque bíblico não é, criativo. Tá certo? Inclusive ele é formado em publicidade e propaganda, esse cara que eu estou citando. Irmãos, se ele pega o versículo lá, Jesus chorou, é isso que eu estava brincando com o pessoal da PEN, ele pega lá, Jesus chorou, ele consegue inventar coisa aí para tirar dinheiro. E a lágrima da esquerda é o dízimo, e a lágrima da direita é a oferta, aí começa, sabe? Ô, irmão, aonde fala isso na Bíblia Sagrada? Onde está dizendo isso? E o primeiro boi, usa muito o Antigo Testamento, distorce, né? O primeiro boi é a oferta, aí não sei o quê. Os outros falam em trízimo, 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Um chapeludo por aí. O foco é dinheiro. Percebe? Transformam tudo em dinheiro. Só para que vocês não fiquem aéreos quanto ao texto, Mateus 6:24 é o texto, tá? Eu estou dizendo aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É um culto que desagrada a Deus. Mais uma? Um culto que desagrada a Deus, em quinto lugar, é um culto onde o Senhor não passa de um preparador de bênçãos. O Senhor é só um preparador de bênçãos, mais nada. Na verdade é Ele que nos serve, né? Nesse sentido. É só um preparador de bênçãos. Como eu sempre tenho dito aqui, eu brinquei uma vez com vocês, coloca Deus lá atrás de um balcão, né, como se fosse aquele atendente de um fast food qualquer desses aí, McDonald's, Burger King, coloca o chapéuzinho nele, coloca um crachazinho nele, coloca ele atrás do balcão e ele tem que servir você com as bênçãos. E tem que ser rápido, inclusive, porque senão você reclama do atendimento que está sendo demorado. O culto que desagrada a Deus é isso. Cria-se mandingas, ajuntamentos, livros de receitas para conquistar bênçãos. Cria-se aqui acervos de instruções que o homem dá e não Deus dá, querendo manipular quando Deus, na verdade, deve atendê-los. E aí tem um monte de coisa, irmãos, eu não preciso nem dizer. O pessoal é criativo. Eles são criativos. Não são bíblicos. Criativos eles são. Não é? Ah, vamos fazer aqui a campanha da escada do sucesso. 7 segredos para o sucesso material. Não é? Campanha da colheita abundante. Todo ano tem. Tem ou não tem? Todo ano tem, irmãos. 7 voltas no muro de Jericó. Já disse que nem 7 são. Foram 13. Os caras não sabem nem fazer conta matemática. Foram 13. Uma a cada no primeiro dia e no último dia mais voltas. Não é? 13 no total.
E aonde nós fizermos isso será derrubado e nós conquistaremos. E se Deus não quiser que nós conquistemos, como fica? Você continua acreditando na soberania de Deus, sim ou não? Vocês creem na soberania de Deus ou não? Creem ou não? Vamos levantar a mão? Vamos lá? Quem crê na soberania de Deus aqui? Todo mundo. E se Deus fizer alguma coisa que não seja tão benéfico para você? Você continua crendo na soberania de Deus? Aí é o ponto. Vai ter uma turma aqui que gosta, né? Campanha da troca do anjo, vocês já viram essa? Existe, viu? O anjo da guarda muito fraco. Não está dando certo, é verdade. Aí você vai lá, faz a campanha da troca do anjo, troca o anjo, troca. Pega outro anjo. Aí todo mundo quer o Miguel, né? O Miguelzão é o mais. Sabe? Tem coisas aqui que... E é culto disso, culto daquilo outro. E quando o culto é para Deus? Quando é que o culto é para Deus? Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias. É boa a circunstância? Deem graças. A circunstância não é tão boa? Deem graça. Tem uma coisa muito interessante. Todo no começo do ano, tem uma coisa de a gente orar a Deus 12 dias, né? É assim, né? 12 dias, a gente ora a Deus. 12 cultos, 12 dias, não sei como que é lá. E não há nenhum problema, você pode orar 30 dias, 40 dias, não tem nenhum problema. É a motivação que é errada. Não é um problema não você orar 12 dias no ano, qual o problema? Mas a motivação é que é errada. 12 dias para 12 meses de bênção. E se Deus não te der 12 meses de bênção? O que você faz? E o interessante é que todo ano, né? Isso acontece. Todo ano, né? Todo ano. E todo ano melhora? Engraçado, né? É em janeiro, né? Janeiro vem umas continhas, não vem? PTU, IPVA. Tem? O pessoal em janeiro costuma não estar muito na igreja, né? Aí é uma técnica, né? Irmãos, abra o olho. Abra o olho. Estou sendo claro com vocês aqui, abra o olho. É um culto que desagrada a Deus. Por que a gente não se reúne, como a gente sempre faz, inclusive, no começo do ano, para orar a Deus? Deus, cumpra a tua vontade em mim, o teu querer. Por que eu não faço uma campanha de todos os domingos na escola bíblica dominical? Por que eu não faço essa campanha? Ninguém quer. Já perceberam? Tem uma turma por aí afora que é complicada, irmãos. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É ele que faz. Ponto final. Mais uma? Dá tempo ainda, tenho 5 minutos ainda. O culto que desagrada a Deus é um culto onde, em detrimento da satisfação do cliente, o pecado é relativizado. Um culto que desagrada a Deus é um culto em que as doutrinas fundamentais da fé cristã não são ensinadas. Por que não são ensinadas? Por que não são pregadas? Por que não são ministradas? Em se falar aquilo, vai confrontar o irmão. Se falar aquilo outro, vai confrontar o outro irmão. Irmãos, eu não estou nem aí com isso não. É a palavra de Deus. Se alguém estiver contra isso, está contra a palavra de Deus. Não está contra mim, nem vocês. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Eu não posso relativizar o pecado. Mas não, aquele irmão, ele dá aquele dizimão, grandão. Vai continuar sendo pregado contra o pecado aqui, irmãos. Querendo ele ou não, ele dando dízimo ou não. Ninguém está nem aí para isso, não. É ele com Deus. Amém ou não? Nós temos que pregar a palavra, isso é negociável. Eu não estou falando exatamente, repito, aqui da igreja. Graças a Deus eu não tenho visto essas questões aqui. E se vir, com certeza irei corrigir. Senão serei conivente. Eu não estou aqui para ser conivente. Eu estou aqui para cumprir a palavra de Deus. Amém? Amém? Pecado continua sendo pecado. O salário continua sendo o mesmo, a morte. E a morte vem através, a morte leva, né, à perdição eterna, o inferno. E a palavra é arrependei-vos. É arrependei-vos. Mas, meus irmãos, um outro aspecto do culto que desagrada a Deus é o culto em que a pregação ela é substituída por entretenimento. Vocês já viram em algum lugar assim? A pregação é substituída por entretenimento. Pessoas aqui vestidas de chapolim colorado, já viram?
Hã? Vocês sabem de quem eu estou falando. Sim ou não? Vocês acreditam? Acredita, irmão Malvino? Tem um camarada que se veste de chapolim colorado para ficar fazendo palhaçada em cima do culto e não prega a palavra. Pessoas vestidas aqui de super-homem, de Homem-Aranha, eu já vi. Ó, cheirando a Bíblia como se cheira cocaína. Infelizmente, até o octógono de MMA tem. UFC, né? Briga, luta. Colocaram lá em uma certa igreja, um no meio da igreja. E o culto está rolando e eles estão lá se esburrando no meio do culto para a glória de Deus. Olha que beleza. Deus está se agradando demais nesse culto. O que vocês acham? Meus irmãos, se Cristo e a sua palavra não for suficiente ao ser humano, nada mais o será. Nada mais o será. O outro aspecto do culto que desagrada a Deus é um culto que o sacrifício de Cristo, sua morte, sua ressurreição, elas são banalizadas em detrimento de falsas doutrinas, como maldição hereditária, transferência de demônios. Já viram essa? Laços da alma, outras aberrações tantas teológicas. Isso não existe. Isso não existe. Só um versículozinho para você aqui. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Cadê a maldição hereditária? Se tem, Cristo falhou na cruz do Calvário. Os nossos pecados, toda a maldição estava sobre ele. Isso é forma de aprisionamento mental, irmãos. Aquilo que é estranho à sua vontade não deve fazer parte do culto. Há quem diga que Deus aceita todas as formas de adoração. Será mesmo? Números, Levítico, aliás, capítulo 10. Põe essa aí para nós, Vinícius, para a gente colocar aquela pincelada final. Levítico, capítulo 10, verso 1 e 2. Dá uma olhada nisso daí. Se Deus aceita toda forma de adoração, é mais uma página da Bíblia que a gente precisa rasgar. Tá bom? Nadab e Abiú, filhos de Arão, hein? Arão, hein? Sacerdote. Tomaram cada um o seu incensário. Até aqui sem problema. Qual é o problema? E puseram neles fogo. Normal. Colocava fogo no incensário. Sim. E sobre este, incenso. E trouxeram o quê? Aqui começa a coisa. Fogo estranho perante a face do Senhor. O que lhes não ordenara. Não ordenara. Esse aqui é o verso 1. Olha o verso 2 agora. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Seria bom, né? Que acontecesse isso hoje. A gente teria uma igreja mais pura, eu acho. Sim ou não? É que Deus é misericordioso demais, hein? Deus é misericordioso demais. Volta ao verso anterior. Fogo estranho. Deus recebe qualquer forma de adoração? E por que as pessoas fazem qualquer forma de adoração? Está correto? Não vejo isso na Bíblia Sagrada. Não vejo. Concluindo. Irmãos, assim como Deus não estava se agradando do procedimento do povo, no texto que nós lemos, tá certo? Certamente não se agrada de procedimentos adotados por muitos por aí afora, que dizem que estão prestando culto a Deus, porém muitas vezes nem sequer Deus está presente naquele ambiente. Nem sequer. Por muitas vezes Deus nem sequer está presente naquele ambiente. O culto falso, irmãos, conduz o homem no centro das coisas. O culto falso torna cada vez mais subjetivo e místico, ou seja, relativista e místico, e sai da palavra de Deus. Deixa de lado. O culto falso é pragmático. O que aparentemente funciona e agrada o povo, então nós vamos usar isso aqui. Mesmo que isso aqui é estranho ao Senhor, mesmo que seja fogo estranho. É o tal dos fins justificam os meios, sabe? Sabe essa coisa? Não, eu vou fazer. Não importa como. Eu vou fazer aqui de qualquer jeito, do jeito que quiser. Eu vou mesmo e não, eu sou assim mesmo. Para a finalidade. Está certo isso? Teve um que um tempo atrás aí colocou um batuque de escola de samba. Não sei se vocês lembram, já viram isso aí?
Colocaram lá para ir no carnaval, evangelizar com batuque de escola de samba. Olha que farisaísmo, não pode batucar lá. Pode, à vontade, não tem problema nenhum. Eu já disse a vocês, é a motivação. Qual a motivação? É a motivação. Percebe? O falso culto alimenta a autonomia humana pecaminosa, irmãos. Portanto, ele é uma mistura do paganismo e do cristianismo. Não é uma coisa pura, é uma mistura. É uma simbiose. Termino aqui. A fé não deve ser cega, irmãos. Crer é também pensar. A Bíblia nos convida a conhecer mais, para entendermos melhor o grande amor de Deus derramado em nosso favor. A Bíblia nos convida a isso. A fé com entendimento é consistente. E a compreensão daquilo que Deus nos fala nos ajuda, meus irmãos. Nos ajuda a adorá-lo de maneira mais adequada e correta. Quando nós conhecemos quem Ele é e quem nós somos, nós o adoramos de maneira mais adequada e correta. Sim ou não? Infelizmente, muitas das pessoas que praticam isso, praticam por ignorância. No sentido de que não compreendem a palavra, não ouviram a palavra, estão presos mentalmente, e nós devemos pregar a verdadeira palavra para essas pessoas. Devemos. Outros mais, meus irmãos, sabem que está errado e vivem um sistema e não o evangelho. E maquinam isso enganando o povo. Esses devem ser combatidos. É o que a Bíblia diz sobre os falsos profetas. É o que a Bíblia diz sobre os falsos mestres. Nós devemos combatê-los. Amém? Faz sentido isso aí para vocês ou não? Vocês têm alguma colocação, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ou está claro? Está claro isso para vocês ou não? O culto que desagrada a Deus tem essas características aqui. E por falta de tempo, eu não falo muitas outras mais. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar? Curva sua cabeça, sentado mesmo. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, reunidos aqui na Tua presença, a Tua palavra foi exposta, Senhor, dessa forma, no estudo bíblico, Senhor, ao coração dos Teus servos. Senhor, se há alguém nessa prisão mental, daquilo que nós falamos aqui hoje da Tua palavra, liberta, Senhor, pelo Teu poder, para a Tua glória. Mas, Senhor, também, Senhor, nos ajuda-nos com esta vacina aplicada em nosso ser espiritual, ó Deus, no nosso organismo espiritual, para nós não sucumbirmos a isso e, consequentemente, fazermos a apologética, defendermos a fé que nós professamos, pregarmos a verdadeira palavra, a palavra que liberta, pois a Tua palavra diz isto: se verdadeiramente o Teu Filho, Senhor, Jesus, nos libertar, nós seremos livres. Se nós conhecermos a verdade, como temos conhecido, esta verdade nos libertará. A Tua palavra diz que Tu, Senhor, há de nos santificar com a Tua verdade, a pedido de Jesus. E a Tua palavra é a verdade. Por isso, Senhor, condiciona o nosso coração a compreendermos essas verdades santas e práticas, Pai, para que possamos, de uma vez por todas, Senhor, compreendermos aquilo que Te agrada, porque nós devemos agradá-lo em todo momento, Pai, em toda circunstância. Nós somos criados para isso, para Te adorar, ó Deus. Então ajuda-nos, Pai, a crescer na graça, a crescer no conhecimento, para o louvor da Sua glória, Senhor. Nós pedimos isso, Pai, não no nosso nome nem no nosso mérito, mas no nome santo, precioso e bendito de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Você fique de pé e receba a bênção apostólica, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do pacto espalhado pela terra, todo o povo do pacto aqui nessa casa de oração. Todos digam amém, glória a Deus. Vá refletindo nisso para a sua casa, cumprimente seu irmão. Entenda, meus irmãos, há formas de adorar a Deus. Algumas agradam ao Senhor e outras não. Compreenda isso, viva isso, pratique isso para a glória do Senhor. Deus abençoe.